Aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um assunto que eu vejo que acontece demais da conta de pessoas tentando colocar um ponto de vista em assuntos que elas desconhecem. E antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, porque dessa maneira você estará contribuindo com o Fox Life, com o Luiz, e assim eu continuarei com esse trabalho. Muito bem. Acontece o seguinte, acontece que hoje existe aí diversas celebridades, entre aspas, que querem debater sobre assuntos que elas desconhecem. Certos cantores, certos artistas, essas pessoas, elas conseguiram de certo modo chegar num lugar de destaque por diversas razões, por diversas circunstâncias, e aí, por elas estarem nesse lugar de destaque, elas começam a acreditar que elas conseguem falar de tudo. Colocar opiniões sobre assuntos que elas nunca estudaram e que o público que segue essa pessoa acaba dando uma certa relevância para essa pessoa. E aí, essas pessoas têm uma voz, têm um certo tipo de poder. Poder no sentido de influenciar as outras pessoas. E se você não tomar cuidado com isso, o que vai acontecer é que você vai ser influenciado e de repente ideias que você desconhece entrarão na sua cabeça e você começará a raciocinar a partir dessas ideias que não são suas, mas de outras pessoas. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Isso aí, de certo modo, pode afetar a nossa inteligência. Isso aí vai fazer com que a gente crie uma certa soberba, porque a partir do momento que a gente discute, tenta debater algo que a gente desconhece, a gente está se colocando num campo onde nós não temos conhecimento e aí a gente vai acabar nos emburrecendo cada vez mais. Porém, as pessoas famosas, elas não têm essa percepção. Por quê? Porque elas são famosas. E aí a fama, por ter subido de certo modo na cabeça delas, faz com que elas realmente defendam as suas opiniões vazias muitas vezes. Eu acabei de ver aí sobre um acontecimento que teve no programa aqui no YouTube, onde veio uma jornalista, que foi uma entrevistada. Essa jornalista foi entrevistada e o entrevistador, ele desconhecia, ele estava tentando defender um argumento onde ele não tinha dados. Em um certo momento, a entrevistada perguntou para ele, mas você está falando isso aí baseado em que dados? Em que? Cadê a referência? Não tinha. E por esse rapaz não ter a referência, ele acabou atacando a moça, falando que ela estava sendo agressiva, de que ela não tinha como debater com ela. Então, esse comportamento é típico das pessoas que não sabem do que estão falando. Por quê? Porque quando elas percebem que elas estão perdendo o debate, quando elas encontram com alguém que já estudou sobre determinado assunto, essa pessoa ela vai começar a tentar, de certo modo, difamar a outra pessoa diante de um certo público, assim como fez esse rapaz, ou tentou fazer. Mas quem tem um pouquinho de senso pode perceber que, na verdade, essa entrevistada acabou com ele. Acabou com ele porque chegou no momento que ele não tinha mais argumento, ele não tinha os dados. Ele estava falando só sobre aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sentia no final das contas. E aquilo que a gente sente pode ser uma sensação. E as nossas sensações, elas não são baseadas na realidade, mas sim numa interpretação pessoal. A realidade, ela sempre vai se impor. E quando pode ser que a gente até traga dados errados. A gente pode trazer um resultado de uma pesquisa que pode não estar certa. Mas o fato da gente trazer um resultado de uma pesquisa já mostra que aquela pesquisa, de certo modo, ela teve uma atuação na realidade. Pessoas foram entrevistadas, então existe um certo dado ali. Mas a partir do momento que a gente não tem dado e tenta defender alguma coisa, alguma ideia, algum conceito, a gente vai se imbecilizar. E aí a gente vai passar vergonha, e a gente não deve seguir por esse caminho. Portanto, para poder sanar esse problema, o que a gente deve fazer é procurar por conhecimento, antes de falar sobre algo que a gente desconhece. Se eu começasse a falar aqui sobre medicina, eu mentiria. Por quê? Porque eu nunca estudei medicina, eu desconheço medicina.
Então, se eu for tentar debater com o médico, é óbvio que não existe debate. Por quê? Porque pelo simples fato de eu não ter nenhum conhecimento sobre medicina. Então, a gente precisa prestar muita atenção sobre isso, para que a gente não caia aí nessa imbecilização como muitas pessoas fazem. Artistas famosos adoram fazer isso, a gente vê aí artistas trazendo opiniões políticas, sendo que eles nunca estudaram sobre política ou sobre qualquer outro tema, né? Então a pessoa conhece apenas aquela área dela, a pessoa apenas ganhou dinheiro, né, ou fez dinheiro dentro daquela área. Porém, o fato dela ter feito dinheiro não dá permissão a ela de debater sobre assuntos que ela desconhece, né? Então, esse problema é frequente e o brasileiro, novamente, né, o brasileiro, ele adora trazer opiniões, né, sobre assuntos que ele desconhece. E a gente deve ficar longe disso. Se a gente não conhece sobre um assunto, a gente fica de fora, né? A gente não tem opinião nenhuma. Mas, se você tem alguma opinião, ou pelo menos se você quer debater sobre alguma coisa, isso pressupõe que você deveria ter estudado sobre o assunto. Mas se você nunca estudou e quer falar sobre alguma coisa, fique longe disso, porque isso aí vai afetar a tua inteligência. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui embaixo o seu vídeo, o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.